Está pensando em abrir um estúdio de funcional e quer saber quanto fatura um? Ou já tem um estúdio e quer saber se você está faturando o adequado? Então vem comigo nesse vídeo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do NextFit, e se esse é o primeiro vídeo que você vê no nosso canal, semanalmente a gente lança novos vídeos falando sobre marketing, gestão, fidelização de alunos, literalmente todas as competências que você precisa para sua academia, estúdio ou box faturar mais, crescer mais. Então, se o conteúdo for de valor, te ajudar, considere se inscrever, curtir, comentar o pacote todo para incentivar o nosso trabalho, beleza? Vamos para o conteúdo desse vídeo, no qual a gente vai falar sobre quanto fatura um estúdio de funcional. Mas primeiro de tudo, para que saber isso, né? Se você está querendo empreender nesse setor, você vai ter uma baliza, você vai entender mais ou menos qual é o potencial de faturamento desse tipo de modelo de negócio, e se você já tem um estúdio, você consegue fazer o que a gente chama de benchmark, que é balizar, saber se você está mandando bem ou não. A gente vai segmentar aqui por faixa de alunos ativos e por região, porque obviamente um estúdio no sul, no sudeste, ele vai faturar mais, então se a gente fizesse uma média nacional, não ficaria fidedigna. A gente também está separando por faixa de alunos ativos, porque é óbvio que um estúdio de 40 alunos ativos e que oscila ali entre 30 a 50 vai ter um faturamento inferior ao estúdio que oscila entre 100 a 130 alunos ativos, pelo menos na maioria dos casos. Então a gente segmentou bastante para ficar fidedigno e refletir a realidade. Essa pesquisa rodou com mais de 2.000 estúdios e é importante falar também que quando eu estou falando estúdio aqui, eu estou falando de estúdios de funcional, estúdios que trabalham 100% com aulas coletivas, como se fosse um box, né? Os alunos agendam o horário e aí vai ter uma aula com 15, 20 e poucos alunos, e também aqueles estúdios que trabalham mais no estilo micro gym, ou seja, eles têm alguns equipamentos, mas também tem espaço de exercício livre, onde eles misturam os exercícios livres com as máquinas. No final das contas, a gente basicamente perguntou para esses negócios se eles se denominavam como estúdios de funcional ou similares, treinamentos híbridos, LPO, etc. E quem respondeu como sim, a gente mandou essas outras perguntas, chegando então em um número de mais de 2.000 respondentes para essa pesquisa. E pessoal, isso dá um trabalho danado de se fazer, tá? Pesquisa dá muito trabalho. Então, por favor, não deixa de comentar, curtir, se inscrever e mandar para outras pessoas esse conteúdo aí para fortalecer o canal, beleza? Vamos pro conteúdo, esse vai ser bastante tabela, basicamente eu vou ler tabela o vídeo inteiro, então vem comigo. Então, basicamente a gente vai separar por faixa de alunos ativos e faturamento, e eu também vou te falar o ticket médio, geralmente dos estúdios que tem essa faixa de alunos ativos. Começando pela região sul. Então, de 0 a 50 alunos ativos, normalmente a gente vai ter um faturamento na casa dos R$ 5.882, com um ticket médio oscilando ali na casa dos R$ 197. Se o seu estúdio tiver entre 51 a 100 alunos ativos, você vai estar faturando algo na casa dos R$ 14.379, com um ticket médio também ali na casa dos R$ 197. Se você tiver entre 101 a 150 alunos ativos aqui na região sul, o faturamento do seu estúdio vai estar na casa dos R$ 24.746, com um ticket médio de 204. Se você tiver entre 151 a 300 alunos ativos, você vai estar faturando na casa dos R$ 32.283, com um ticket médio de R$ 167. Então a gente percebe um ticket médio bem padrão, até uns 150 alunos, e quem opta por trabalhar com um volume maior do que isso, geralmente já tem um ticket médio bem menor, como a gente viu ali na casa dos R$ 167. E respondentes acima de 300 alunos ativos, o volume não foi representativo, então eu não vou mostrar esse dado para vocês porque ele está errado, a gente não teve volume representativo para essa pesquisa. E a gente sabe que é muito raro achar um estúdio de funcional com mais de 300 alunos ativos. Na verdade, acima de 150 já é bem difícil de achar, são pouquíssimos que conseguem esse patamar. Agora vamos então para a região sudeste. De 0 a 50 alunos, a gente tem um faturamento médio de 6.728, então um pouco maior aí que na região sul, e o ticket médio fica um pouquinho maior ali na casa dos 220. De 51 alunos ativos a 100, o faturamento médio está em R$ 13.077, com um ticket médio de R$ 180, então um ticket médio é um pouquinho menor do que no sul. De 101 a 150 alunos ativos, o faturamento que a gente está vendo aqui é de R$ 20.370, com um ticket médio de R$ 163.
De 151 alunos ativos a 300, o faturamento médio que a gente aferiu é de R$ 35.756, com um ticket médio de R$ 181. Acima de 300, novamente não tivemos volume significativo para chegar a um dado conclusivo. Vamos agora então para a região Nordeste. De 0 a 50 alunos ativos, o faturamento médio está na casa dos R$ 5.043 e o ticket médio na casa dos R$ 168. Então a gente já começa um pouco abaixo a Sul e Sudeste, como eu tinha previsto anteriormente, e o ticket médio aí também significativamente abaixo. De 51 a 100 alunos ativos, o que a gente está vendo aqui é um faturamento de R$ 11.098, com um ticket médio de R$ 151. De 101 a 150 alunos ativos, o faturamento médio é de R$ 18.362, com um ticket médio de R$ 152. De 151 a 300 alunos ativos, o faturamento médio que a gente está vendo aqui é de R$ 30.000, então também um pouco abaixo do Sul e do Sudeste em termos de faturamento, com um ticket médio também na casa dos R$ 150. Acima de 300, novamente a gente não teve um volume representativo para chegar numa conclusão. Vamos dar uma olhada agora então na região Norte, tá? De 0 a 50 alunos ativos, o faturamento médio ficou na casa de R$ 7.560, com um ticket médio ali na casa dos R$ 250. De 51 a 100 alunos ativos, o faturamento médio foi de R$ 11.221, com um ticket médio na casa dos R$ 145. De 101 a 150 alunos ativos, o faturamento médio ficou em R$ 23.467, já o ticket médio em R$ 186. Na casa de 151 a 300, a gente está falando de um faturamento médio de R$ 30.500, com um ticket médio na casa dos 150. E acima de 300, novamente, a gente não teve volume representativo para uma conclusão. E finalizando a última região do Brasil, Centro-Oeste. De 0 a 50 alunos, o faturamento que a gente tem é de R$ 7.343, com um ticket médio de R$ 244. De 51 a 100, a gente tem um faturamento aí de R$ 26.900, com um ticket médio aqui um pouco maior, no valor de R$ 387. De 101 a 150, a gente tem aqui um comportamento um pouco diferente, o faturamento médio abaixa, né? Ele sai dos 26 mil da faixa anterior para 18.428. Provavelmente aqui, quando passa de 100 alunos nessa região, o pessoal já não deve dar mais um atendimento tão premium, tão personalizado, consequentemente optam por um ticket médio menor. Então na faixa de 101 a 150, o faturamento então fica nessa casa dos 18 mil, com um ticket médio na casa dos 146. Já na faixa seguinte, de 151 a 200, a gente vê novamente um aumento no faturamento, vai para 35 mil, com um ticket médio de R$ 168. Já acima de 300, novamente não tivemos volume representativo. Bom, pessoal, isso aqui foi o resultado que a gente teve nessa pesquisa com mais de 2.000 estúdios. Lembrando que isso pode ser diferente especificamente na sua região, porque a gente pegou macro-regiões, né? Talvez você esteja numa área muito nobre de uma cidade muito rica, como São Paulo, por exemplo, e aí, obviamente, o seu ticket médio vai ser muito maior, e o contrário também é verdadeiro. Talvez você esteja num bairro muito de periferia e, obviamente, o seu ticket médio, o seu faturamento vai ser menor. A ideia aqui é te dar uma noção de quantos estúdios estão faturando hoje, para você ver se faz sentido para você ou não e também balizar com o seu negócio. E se você estiver abrindo agora o seu estúdio, acho bacana te falar que a NextFit tem um sistema específico para estúdios, onde a gente oferece literalmente tudo que você precisa para ter melhores resultados. Tem a parte de gestão completa, com todo o financeiro, gráfico, gestão de planos dos alunos. Tem a parte de agendamento de aula, para os seus alunos agendarem a aula e você não ficar naquela burocracia, naquele vai e vem de WhatsApp. Tem a criação e gestão de treinos, débito recorrente, site de aula experimental, literalmente tudo que você precisa em um sistema, em um aplicativo para conseguir melhores resultados, tá? E se ficar interessado em conhecer mais, clica no link que vai ter aqui na descrição para acessar o nosso site, que é nextfit.com.br, onde você pode solicitar uma demonstração com o nosso time de consultores, né? Eles te mostram o sistema funcionando e aí você vai ver se faz sentido para você. Bacana falar também que a gente tem um vídeo muito parecido com esse aqui no canal, falando quanto fatura uma academia de musculação. Então, se você tiver interesse, é só entrar aqui no nosso canal, dar uma pesquisada que vai ter esse vídeo para você e muito mais, como eu comentei anteriormente, né? Literalmente tudo o que você precisa sobre marketing, gestão e vendas aí para o seu negócio. Gostou do conteúdo? Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo semanalmente nossos novos conteúdos. Fico por aqui, até mais, um forte abraço.